Salve, salve, rapaz! Tudo certinho? Professor Pedro Henrique Torres, o seu professor de História aqui do canal GeoEst Brasil. E hoje, o nosso papo é sobre as constituições do Império. Na verdade, no período imperial brasileiro, nós tivemos uma Constituição, que ficou em vigor de 1824 a 1889. Essa é a de 24. Beleza? Aquela que a gente chama de outorgada, porque ela foi imposta. Entretanto, em 1822, o imperador foi meio que conduzido à ideia de que o Brasil precisava de uma Constituição. Daí ele formou uma Assembleia Constituinte que se colocou em riste em 23 e criou a chamada Constituição da Mandioca. Essa Constituição, ela foi feita por um grupo de sujeitos que tinha uma certa aversão, uma oposição à ideia absolutista, né? Ao governo absolutista, ao governo despótico. E é aí que a gente vai ver um grupo de sujeitos pensando Brasil para Brasil. Nesse conjunto de ideias, a gente encontra uma oposição aos portugueses em cargos públicos. Na Constituição de 23, a da Mandioca, a gente vai ter uma oposição ao fato de que os portugueses ocupassem cargos públicos e militares no Brasil. Esses cargos seriam destinados a brasileiros. É uma Constituição que está valorizando o brasileiro. Dá para dizer mais, naquele período, Dom Pedro se aproximou muito do Partido Brasileiro. Havia o Partido Brasileiro e o Partido Português. Ele se aproxima do brasileiro, que é constituído por pessoas que é oposta a uma ideia centralizada de governo, são opostas, né? A ideia absolutista, a ideia despótica. Então, nesse caso, os caras estavam valorizando o Brasil. Veja, essa Constituição vai trazer ainda a limitação dos poderes do imperador. Ele ficava contido de alguma maneira, não poderia desfazer o Congresso, ele não poderia desfazer a Constituição, ele teria poderes limitados. No mais, a Constituinte de 23 também trazia para nós a ideia de forças armadas submetidas ao legislativo e não ao imperador. Por fim, ainda pode se apresentar a ideia de um voto censitário. Inclusive, é por isso que essa Constituição carrega ou leva o nome de Constituição da Mandioca. Porque para votar, você teria que ter no mínimo 150 alqueires de mandioca. Daí tem um pulo do gato, vem comigo, olha só. Para ter alqueires de mandioca, você teria que ter terras. Naquela época, havia uma grande diferença entre os caras, os políticos do Partido Brasileiro e do Partido Português. Os caras do Partido Português eram homens ligados ao comércio. Já os caras do Partido Brasileiro estavam ligados à terra, à agricultura, à produção do campo, né? E nesse caso, para votar, você tinha que estar ligado à produção do campo. Então isso indica que, de alguma maneira, a Constituinte de 23 limitava os portugueses. Era isso. Dom Pedro não gostou da brincadeira. Ele desfez a Constituinte, desfez a Constituição, mandou prender uma galera, mandou que outros saíssem da Assembleia gritando vivas ao imperador. Foi um barata voa sem fim. Daí, no ano seguinte, rolou a Constituição de 24. Essa foi a primeira Constituição do Brasil, beleza? Alto lá, fica atento, vem devoto. Essa foi a primeira Constituição do Brasil. A de 24 é aquela que vai trazer a perspectiva de 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e principalmente o poder moderador. Em geral, quando esse tema é cobrado em prova, o que se cobra é o poder moderador. O poder moderador dava um exclusivo poder ao imperador para desfazer a Câmara dos Deputados, para desfazer o Congresso, para repensar o texto constitucional. O poder moderador conferia ao imperador um poder absoluto. É a marca do absolutismo brasileiro, beleza? Então o imperador estaria acima dos outros poderes. Só para constar, o imperador, ele seria a grande voz, o grande sujeito, a grande mão por trás de qualquer ação política no Brasil, certo? Então outro dado é o voto restrito a homens. Apenas os homens votavam, mulheres não votavam, então escravizados não votavam, óbvio. Inclusive escravizados apareciam nessa Constituição como propriedade privada. Além disso, nós tínhamos dentro das propriedades privadas bem móveis e imóveis. Os imóveis é o que não se mexe, então chácaras, casas, sítios. Já os bem móveis seriam aqueles que se movem, portanto as cabeças de gados, escravizados por lei. Eram objetos de obtenção. Então dá para perceber daí que quando a lei de 1888, a Lei Áurea, aparece, ela acaba com a lei que garante ter um escravizado no Brasil. Entendeu? Beleza. No mais, o voto é restrito, como já dissemos. O beneplácito e o padroado aparecem como limites da ação religiosa no Brasil. E isso quer dizer que para ser religioso no Brasil, você tinha que professar a fé católica. Dentro da sua casa, você podia ser o que você quisesse, mas na rua, todo mundo era católico. Daí que o rei se metia na política, a política se metia com a religião, e a vontade do rei aparecia na igreja, e a igreja sustentava o poder do rei. Uma beleza.
E ao fim e ao cabo, o beneplácito e o padroado, eles davam um encaminhamento ideológico ao Brasil, certo? O Brasil, através disso, tinha uma religião oficial do Estado, que seria a religião católica apostólica romana. Outro dado ainda é o fato de que essa Constituição, fiquei até afobado, fiquei nervoso, essa Constituição foi outorgada, isso quer dizer imposta. O Brasil, e a gente ainda vai falar disso, teve várias outras constituições outorgadas, diversas outras constituições que foram impostas, que não foram negociadas, fosse no Congresso, fosse com a sociedade. Então, em certa medida, ela estava muito ligada a um pensamento mais endurecido, eu diria até retrógrado, porque ao fim e ao cabo, o povo precisa participar da política, e a política precisa estar integrada com a sociedade. Temos, então, duas constituições criadas no período do Império. Apenas uma delas entrou em vigor e ela durou de 1824 a 1889. Beleza? Vamos que vamos junto, vamos até a vitória. É isso. Papai ama, beijo.